O Banco do Brasil teve um lucro de 20,7 bilhões em 2025, mas isso não impressiona tanto comparado com os anos passados, né? Então a gente vai analisar se ainda vale a pena comprar, se é bom manter na carteira, se está na hora de vender. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo, analisar os indicadores, analisar o que aconteceu, o resultado dos últimos trimestres para a gente ver se pode melhorar, se pode piorar, o que pode acontecer. Então fica comigo nesse vídeo. Fala Terráqueos, meu nome é Matheus Marciano e esse é o canal Marciano na Bolsa. E antes de mais nada, eu quero pedir para você, se inscreve aí no canal, deixa um comentário, deixa um joinha e vamos direto pro vídeo. Sim, 20,7 bilhões é muito dinheiro, né? Eu queria ter esse dinheiro na minha carteira, de lucro, né? Não é o fato de que o banco está dando prejuízo. Ele está dando lucro ainda, tá? 20,7 bilhões de lucro é dinheiro. Mas talvez não para um banco do porte que é o Banco do Brasil. E a gente vê, comparado aos anos passados, aos outros anos, os anos anteriores. No primeiro trimestre, o Banco do Brasil teve um lucro 20% abaixo do ano anterior. No segundo e no terceiro trimestre, 60% abaixo. E agora no quarto trimestre tivemos um lucro de 40% abaixo dos outros anos. E a gente vê essa queda muito grande, muito acentuada no lucro. Por mais que tenha dado lucro, é uma queda muito grande e acentuada comparado com os anos anteriores, sendo que a gente está com uma taxa de juros de 15%. É bom para o banco, mas é ruim para quem está devendo. E esse lucro atual parece mais uma estabilidade do que um crescimento, né? A gente viu que aumentou um pouco mais o lucro no quarto trimestre, comparado ao terceiro trimestre. No terceiro trimestre tivemos um lucro de 3,6 bilhões e no quarto trimestre de 5,7 bilhões. Isso deu um arzinho um pouco mais, o pessoal começou a gostar mais. Quando fechou a bolsa ali na sexta-feira, as ações subiram bastante, porque o lucro foi um pouco maior do que a expectativa, né, do mercado, né? Por isso que a gente tem essa movimentação, por mais que ainda vou falar sobre o calote que aconteceu, mas por mais que teve esse calote e aumento na adimplência, ainda teve gente que comprou essa alta, foi lá para aproveitar, comprar mais, porque gostou do resultado, gostou do banco ter aumentado um pouco o lucro comparado aos trimestres anteriores. Mas o mais importante de a gente analisar não é o lucro de uma empresa, é a qualidade da carteira. E a gente viu que a inadimplência vem subindo. Em vez de ela estar se estabilizando, ela está subindo mesmo assim. A gente sabe que com essa taxa de juros, como eu falei, para um banco é bom, porque ele consegue ter um spread maior, uma margem maior de lucro, mas para quem deve, né, para quem tem que pagar em juros muito alto é ruim. Por isso que a gente vê essa inadimplência também, tudo. E aí tem mais a questão do agro, que está tendo ali uma quebra de safra, que está tendo uma produção não muito boa, e aí está tendo essa inadimplência, né? E eu acredito que, quem sabe, agora caindo a taxa de juros, eles renegociando a dívida, vai melhorar um pouco, essa inadimplência vai cair um pouco, mas é especulação minha no caso daí, até não vi ninguém falando sobre isso, mas é uma especulação minha de eu achar que talvez com a taxa de juros eles renegociar a dívida, comece a pagar mais, essa inadimplência começa a diminuir, espero eu, mas a gente vê como é muito estranho, né? Essa inadimplência subindo no Banco do Brasil, qualidade da carteira péssima, né? Eles têm aí agora também fica difícil para liberar crédito para as outras pessoas, porque como eu estou com uma inadimplência muito alta, eu liberei crédito talvez para pessoas não muito agradáveis, né? Não muito que não são muito pagadoras. E aí agora eu fico um pouco mais criterioso para liberar crédito e aí fica difícil até para aumentar o lucro e tal. Mas a gente viu que no quarto trimestre, por exemplo, o Banco do Brasil melhorou um pouco mais o lucro, um lucro muito abaixo do esperado, mas muito abaixo do no ano passado, do 2024, mas ainda sim um lucro maior do que nos outros trimestres. E sim, o Banco do Brasil teve um calote de 3,6 bilhões, exatamente o lucro do terceiro trimestre, né? E ainda não falaram como foi a empresa, porque por causa do sigilo bancário, né? Teve gente especulando que foi a Braskem, inclusive as ações da Braskem caíram muito, mas a própria Braskem vem a público falar que não foi eles, tal, não sei o quê. Ainda vamos ver o que vai acontecer e tal. Se é eles ou não é eles, a gente vai descobrir ainda. E esse prejuízo, esse calote, afetou muito na inadimplência, no caso da inadimplência, no risco da carteira ali, aumentou um pouco mais o risco do banco, né? E o banco falou que isso foi um caso específico, né? Esse calote foi um caso específico de 3,6 bilhões. E será que a gente não tem, será que ainda não tem outros riscos desse nível na carteira? Desse porte todo? Será que é um caso específico mesmo? Ou tem mais algumas questões? A falha na análise de crédito, o que está acontecendo? Por que, sabe, a gente fica com essas questões, essa pulguinha atrás da orelha. Será que é só esse caso específico? Será que não vamos ter outros casos nesse nível, nesse porte todo? Porque isso afeta muito, né?
o resultado do trimestre ali, o balanço, cara, afeta muitas questões. 3,6 bilhões é muito dinheiro e a gente fica meio preocupado, né? E além desse caso específico, a gente tem a inadimplência do agro aumentando. E como eu falei, o agro está sofrendo muito com questões climáticas, uma margem um pouco menor, mais apertada. A gente sabe com esse tanto de imposto e juros e não sei o que, não sei o que. Eu sei, porque eu estou dentro dessa área, não na parte do agro, mas eu sei como isso afeta na margem, essa porcentagem de imposto, essa coisa arada que a gente está pagando, que as empresas estão pagando. Então, o agro também não fica de fora. E por mais que o agro, eu tenho uma expectativa que agora talvez vai melhorar, mas a gente sabe que tem a questão climática, não é só a parte da margem do lucro, é questões climáticas. Vai plantar ali, dá um problema, dá uma enchente, dá uma seca, sei lá, qualquer coisa que pode acontecer diferente e já tem um problema. É um risco muito arriscado também. O Banco do Brasil é o maior negociador do agro. Então a gente tem esse risco, além do risco político que tem por ser um banco estatal, ainda tem essa parte do agro. E eu não estou condenando o agro porque, se não é a maior agora porque deu uma caída, mas agora voltou de novo, eu tenho que analisar. Mas a maior, ou a segunda maior exposição da minha carteira em ações é numa empresa de agro. Então, eu até posto de vez em quando brincando lá no meu story que agro é pop, porque eu mostro ali a alocação da minha carteira, que o agro sempre, às vezes está lá em cima, às vezes está na primeira posição, às vezes está na segunda, depende dos meus aportes, depende de quando sobe, como desce, às vezes. Então, mas o agro é uma das maiores expressões da minha carteira. Eu não estou falando mal do agro. Só que eu entendo que é um risco. Eu entendo que que eu não posso, que como é um investimento de longo prazo, né? Eu não estou pensando no amanhã e nesse ano, estou pensando nos próximos anos. Estou pensando que é uma empresa descontada, que com a melhora da safra e com a melhora das coisas na margem de lucro, na taxa de juros, vai melhorar. Então, eu invisto nessa empresa. Até se você quiser, eu posso trazer essa empresa. Eu não vou citar ela aqui agora, mas se você quiser que eu traga essa empresa aí, eu vou deixar nos comentários aí. Se você tem interesse em alguma exposição no agro, ou se você tem alguma empresa no agro, comenta aqui que eu vou deixar uns olhinhos ali se for a mesma empresa que eu invisto. E eu vou trazer um vídeo analisando aqui para vocês por que eu invisto nela. Por que é uma das maiores exposições da minha carteira. E só que a questão é esse risco, né? Risco de inadimplência que está aumentando, a taxa de juros alta e, essa quebra de safra e essas questões climáticas, isso tudo vai, sabe, vai saturando, vai dificultando, vai aumentando o risco, tanto do agro quanto do banco, por ser o maior emprestador de dinheiro para o agro. Bom, o que a gente tem que fazer como investidor agora? Comprar, vender, manter? Bom, o que eu estou fazendo agora, eu estou mantendo. Por enquanto eu não fiz nenhum aporte, principalmente agora, no último resultado, sexta-feira, a ação subiu, o preço médio ia subir muito também, e eu posso talvez aproveitar que talvez tenha uma correção e eu comprar mais barato, mas no momento eu estou mantendo, não estou vendendo, não, nem interesse de vender por enquanto, mas o que a gente tem que analisar é se manter essa inadimplência, se manter essa queda na taxa de juros, se aparecer mais alguns calotes, algumas coisas, a gente tem que começar a analisar, será que vale a pena eu ainda estar me expondo nesse banco? Então, eu não estou dizendo para você comprar, nem vender, nem manter, você faz o que você acha melhor. Se você manter, você sabe que você pode ter uma volatilidade na sua carteira. Se você vender agora, talvez você vai vender com prejuízo. Se você comprar, talvez você vai ver as ações caírem. Então, isso vai muito do seu nível de risco, né? Se você aguenta uma volatilidade um pouco maior, se você entende que é para o longo prazo, se você entende que isso é só uma questão de tempo, que talvez mudando a gestão, que eu acho que seria a parte mais interessante do banco é mudar essa gestão aí, melhorar a linha de crédito, melhorar ali as pessoas para quem você está emprestando, e quem sabe melhorando a parte do agro, quem sabe melhorando essas partes de calote. A gente entende que no longo prazo pode ser que melhore, eu acredito que vai melhorar, não acredito que seja mais um banco que vai quebrar, e sendo, ainda mais que é um banco estatal, né, que só o governo gerar dinheiro, mas eu acredito que não, está tendo lucro, que é uma fase que, como a gente viu em outros bancos também, eu acredito, não estou falando para você comprar, mas eu estou mostrando aqui os dados para você entender. Se você aguenta essa volatilidade no curto prazo,
que talvez vai cair mais, talvez saindo mais calotes e inadimplência vai cair mais, e aí você tem que entender, não quero estar nesse momento no banco, tudo bem. Aí você vende, mas talvez espera, você não vai vender no prejuízo, entende o momento de sair, de entrar, de manter. Então eu estou mantendo, só que eu entendo que no fato de eu manter, eu posso ver uma volatilidade na minha carteira. Então o que a gente tem que entender é, o Banco do Brasil não está passando por uma crise, não é um dos melhores momentos, mas também não é uma crise financeira assim, não está tendo prejuízo, igual a gente vê Correios, igual a gente vê outras empresas estatais, né? Mas a gente tem que ter um certo cuidado, uma certa análise criteriosa, entender que não está nas melhores fases. E também a gente vê um desconto, né? Se você assistir esse vídeo aqui que eu falei sobre as ações mais baratas da bolsa, você vai ver que calculando o preço justo, o Banco do Brasil está um pouco descontado. E será que o mercado está exagerando nesse risco, em achar que o risco é muito grande, ou ele está esperando que aconteça mais alguma coisa, ou ele imagina que vai acontecer mais alguma coisa? Então, tem essas análises que a gente tem que ter. Então, esse é o recado do vídeo. Espero que você tenha entendido o recado. Não é uma indicação de investimento. Não estou aqui para falar o que você tem que investir, onde você vai investir, se é a hora de vender, de comprar. Isso não é do meu feitio, não é o certo você fazer e sair assim, indicações de pessoinhas ali falando no Instagram, no YouTube, em qualquer rede social, falando, compra essa ação agora, compra. Não vai nessa. Eu já caí nessa no começo. Eu comprava coisas sem saber, por dicas. Pode seguir dicas, pode analisar, ver um vídeo como esse, a pessoa analisando, e aí você consegue ver, não. Ele falou ali que o lucro subiu, que pode ter inadimplência, que não sei o que, será que vale a pena eu comprar? Não, é para isso que você tem que analisar esses vídeos, não é para você ver, a pessoa está falando um pouco assim, então eu vou comprar, não. Você tem que ver os dados que ela está te falando, como esse vídeo aqui, analisa o que ela está falando, se vale a pena no seu nível de risco, no seu nível da sua carteira ou não. Então, a sua alocação estratégica tem que ter essas questões. Você pode ver um vídeo de análise como esse, pode ver um vídeo, mas não achar que é um vídeo de indicação. Então, esse é o recado do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau.